Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, nós aqui de novo, num outro cenário, né, numa outra situação, mas no mesmo canal, né? No mesmo bate-canal. Aqui, vamos abrir a nossa Bíblia aqui, se você puder me acompanhar. Marcos 11, versículo 12. Marcos 11, versículo 12. Vou ver se a gente consegue tirar algumas coisas boas para a nossa caminhada com Deus, né? Para o nosso crescimento espiritual. Versículo 12, Marcos 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: Nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Pulando para o versículo 20, Marcos 11, 20, continuando, diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Vamos ler o 25, né? Para ninguém dizer que, pô, o senhor está falando sobre fé, mas esqueceu lá dos outros dois últimos. Tudo bem. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Tá bom? Então tá tranquilo. Tá favorável. Diz aqui que Jesus, com os discípulos, saíram da cidade de Betânia. No versículo 11 diz que eles entraram em Jerusalém, ficaram um tempinho lá. Marcos também resumido, né? Talvez nos outros evangelhos, até porque eu não conferi, né? Nos outros evangelhos, talvez eles acrescentem alguns detalhes a mais, mas diz aqui, versículo 11, entraram em Jerusalém, Jesus entrou em Jerusalém com os discípulos no templo, observou tudo, como já era tarde, saiu, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, saíram de Betânia, e aí diz que Jesus, junto com os discípulos, ao sair de Betânia, teve fome. Chegou uma hora, né? Chegou uma hora que saco vazio não para em pé. Não sei se eu posso falar isso a respeito de Jesus, com todo respeito. Mas teve fome. Como ser humano normal, 100% homem, teve fome. Normal, né? Comum. E aí, não trouxeram, não levaram marmita, não tinham comprado nada pelo caminho. Tiveram que improvisar, né? E aí diz que Jesus, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Se aproximou da figueira e, ao se aproximar da figueira, procurou e nada achou, senão somente folhas. Folhas. E diz o texto aqui que Jesus só achou tão somente folhas porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos, mas só de folhas de figueira. E aí Jesus se volta para a figueira e disse: Nunca jamais como alguém fruto de ti. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E diz que os seus discípulos ouviram isto. Mais adiante, no versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Já li o texto, né? Estou lendo de novo, meu Deus do céu. Tudo bem. Mas voltando lá. É que eu tinha gravado no outro que apareceu uma abelha aqui, e aí ficou rodando aqui, aí eu tive que cortar a cena, né? Tive que matar a abelha, infelizmente, não gosto de fazer isso, mas... E aí eu tô gravando de novo aqui, aí eu pensei, será que acho que eu não li esse texto? Aí li de novo, mas na verdade já tinha lido. Mas tudo bem, tudo bem. Mas tudo bem, Jesus se volta para a figueira e disse, olha, daqui para frente, não, sem chance.
Nunca jamais alguém vai comer fruto de ti. A partir de hoje, tu já era. Fala igual carioca, tu já era. Sem chance. Não vai dar mais figo, não vai dar mais folha, nem vai ser mais figueira. Daqui por diante já era. E os discípulos ouviram isso de Jesus. Quando eles se distanciam e tal, o dia se acaba, né? A noite vira e um outro dia surge. E aí vem amanhã. E eles acordam, né? O texto não diz aqui onde que eles ficaram, né? Diz que não diz onde exatamente eles ficaram, mas passaram pela manhã pela mesma localidade onde a figueira estava anteriormente. E diz aqui que eles olharam para a figueira e viram que a figueira havia se secado desde a sua raiz. E aí, né, como normalmente acontecia, dos 12, Pedro vem e fala, né? O texto diz aqui que ele se lembrou do que Jesus havia dito à figueira e impressionado, o texto não diz que ele estava impressionado, mas ele ficou impressionado, e vem e se volta para Jesus e diz: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Caramba, funcionou, Jesus. Funcionou. Aí Jesus se volta para Pedro e disse: Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aí a gente presta atenção um pouquinho aqui, ó. Pedro ficou impressionado, Jesus não ficou impressionado, e se volta para Pedro e disse o seguinte: olha, vocês precisam ter fé em Deus, vocês precisam crer em Deus. A fé que os discípulos tinham em Deus era uma fé parcial, né? Era uma fé que estava dentro de um processo de crescimento, e à medida que eles conheciam mais a Jesus, eles acreditavam mais em Jesus, né? Eu disse num vídeo aqui sobre fé, que a fé é proporcional, a fé em Deus é proporcional ao conhecimento que nós temos de Deus, baseado naquele texto de que quando Jesus repreende o vento e a tempestade, tudo se acalma. Aí os discípulos, olhando uns para os outros, disseram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas Jesus havia dito: homens de pequena fé, por que duvidaste? O texto está dizendo claramente ali que a fé dos discípulos era pequena devido ao conhecimento, né, pequeno que eles tinham de Jesus. E dá para a gente entender e tirar a lição, né, de que a fé em Deus é proporcional ao conhecimento que nós temos dele. Tudo bem. Então Jesus disse: Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Coisa que os discípulos não tinham necessariamente, como era necessário, né? Porque para fazer isso que Jesus fez, eles não tinham esse tipo de fé, até porque eles ficaram impressionados. O texto, pelo menos, aparenta dizer isso. E Jesus diz o seguinte: olha, vocês têm que ter fé em Deus. Eu não quero aqui ficar entrando em detalhes, né? Porque tem gente que vai falar assim: aqui, esse texto aqui, essa frase, ela é bem interessante, porque lá no grego vai dizer, né? Na nossa língua aqui tem de fé em Deus, mas lá no grego diz tende a fé de Deus. Ora, Deus é um Deus de fé. Então essa fé aqui não é uma fé comum, não é uma fé qualquer. É a fé tipo aquela que Deus usou lá, quando disse haja luz e houve luz. Deus é um Deus de fé. Deus não é Deus de fé. Deus não precisa de fé porque Deus não precisa crer. Nem Jesus, não há nenhuma referência, menção na Bíblia sobre o fato de que Jesus creu em alguma coisa. Não há nenhum texto que atribua a Jesus a necessidade de ter crido em Deus. Não é necessário que Jesus creia, né? Não há. Não há. Nós precisamos de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Jesus esperava o quê? Jesus já tinha vindo do lugar para onde ele voltaria. Que dirá, pois, se virdes o Filho do Homem voltar para o lugar onde primeiramente estava? Pai, glorifica-me junto contigo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17.
Jesus já conhecia todas as coisas, já tinha certeza de tudo, não precisava de fé para nada. Então, não diga que Jesus creu, nem diga que Deus é um Deus de fé. Deus não precisa crer em nada, Deus só precisa agir. Deus é todo poderoso. A fé é necessária a nós, que não conhecemos o ambiente celestial, não viemos de lá, né? Não ficamos vendo essas coisas assim para um lado e para o outro, né? A gente precisa de fé para crer, porque a gente não está vendo. Nós precisamos de crer, de fé para crer, porque nós não estamos ouvindo. Então, enquanto a gente ainda está nesse corpo, nós precisamos de fé para viver acima da normalidade. Então, tem de fé em Deus. Aí Jesus disse que se nós tivermos essa fé em Deus, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque já é um outro assunto, ele diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, quer dizer, esse alguém que vai dizer a este monte, é esse que tem essa fé em Deus. Se alguém disser a este monte, então havia um monte ali na localidade, Jesus aponta para o monte e disse, olha, se alguém que tem fé em Deus disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, porque a fé, né, ela repousa no coração, não existe fé mental, não existe fé psicológica, embora o John Stott tenha escrito um livro chamado Crer Também é Pensar, mas a Bíblia não fala da mente que crê. Não há em nenhum lugar da Bíblia qualquer referência à possibilidade de eu crer com a mente. Eu creio com o coração, né? Jesus disse, e não duvidar no seu coração. Você pode comparar com Romanos capítulo 10, porque com o coração se crê, né, para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Então, a gente crê com o coração, não com a mente. Então, Jesus disse, se alguém disser a este monte, ele aponta para o monte, e diz o seguinte, ó, o que eu tenho que falar para o monte? Ergue-te e lança-te no mar. E se ele não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim vai ser com ele. Né? O que Jesus ensina aqui, e exemplifica usando o monte, foi o que aconteceu com a figueira. Ele se voltou para a figueira, como se a figueira tivesse ouvidos para ouvir aquilo que ele estava dizendo, e dá uma ordem de seguinte, a partir de hoje, ó figueira, já era. Pode esquecer. A partir de agora está decretado o teu fim. Nunca jamais alguém coma fruto de ti. A partir de hoje já era, você vai morrer. Inicia-se aqui o processo de morte, porque eu procurei figos em você e você não me ofereceu figos. Parece até uma covardia, né, que Jesus tenha feito com a figueira. Mas ele criou todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. Né? Ou ele criou junto com o Pai, co-criador, pela palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Por meio dele tudo, né, tudo que existe foi feito. Mais ou menos isso. E aí ele diz, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, se alguém der uma ordem a esse monte, dizendo para o monte sair do lugar e para o outro, e não duvidar, mas crer, o monte sai. Aí você pode perguntar assim, mas quer dizer que então que você crê nesse texto aí, como se fosse assim, nós vamos ficar dando ordens a montes, vamos ficar movendo um monte para lá e para cá. Não, Jesus não quis dizer exatamente ordenar um monte, mas falar sobre coisas impossíveis. Não, é verdade. É verdade. Mas eu vou fazer uma pergunta. Será que todas as pessoas que leem esse texto aqui compreendem de fato e se apropriam, vamos dizer assim, daquilo que Jesus está ensinando nesse texto? O que é falar um monte? É falar sobre falar coisas impossíveis. Né? Falar coisas impossíveis. Para ser mais claro, se a gente abrir lá em Atos capítulo 3, conta a história do coxo que ficava na porta do templo, chamada Porta Formosa. E diz que Pedro e João subiu ao templo a hora nona para orar, né? E diz que o coxo vem e estende a mão pedindo esmola, esperando que eles fossem dar alguma coisa para ele. Aí Pedro e João, olhando para o homem, né, disseram, olha para nós. Aí ele estendendo a mão com a cabeça baixa, né? Estava com a cabeça baixa, e Pedro disse, olha para nós.
E ele esperava receber alguma coisa. Aí Pedro, falando com ele, fitou os olhos nele, né? E disse: olha, eu não possuo nem prata, nem possuo ouro. Quer dizer, o que você está querendo, eu não tenho para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Eu não sei se é levanta e anda ou se é só levanta, né? Ou se é só anda. Vou conferir aqui. Atos 3, né? Deixa eu ver como é que ele fala exatamente aqui. Não possuo nem prata nem ouro, versículo 6, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vocês percebem aqui? Pedro não fez uma oração pelo coxo. Pedro não fechou os olhos, levantou as mãos para o céu e disse: ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és tremendo, Teu poder é grande, o nome de Jesus está acima de todo nome, ninguém é semelhante ao Senhor, e eu estou aqui, meu Deus, porque aqui a Tua glória se manifeste, meu Deus. João, me dá a mão aqui, João, vamos dar as mãos aqui, coxo. Vamos fazer aqui um círculo de 3 aqui, círculo de oração de 3. Vamos lá, Senhor, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Nesse momento, faz esse lugar tremer, faz o teu fogo cair, ó Deus, ressuscita os mortos. Em nome de Jesus, que milagres aconteçam. Nada disso. Simplesmente disse o seguinte para o homem: ó rapaz, em nome de Jesus, o Nazareno anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E pegou o homem pela mão, levantou. E o homem ficou bom, né? Tá vendo? Ele não orou, ele simplesmente deu uma ordem. Anda, rapaz. Mas anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Só isso. Então, o que Pedro fez está mais ou menos enquadrado dentro do que Jesus ensina em Marcos capítulo 11. Ele não orou, ele ordenou, né? Ordenou. Um outro exemplo é Atos 16, quando Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, e diz que um espírito de adivinhação que possuiu uma mulher, deixa eu só conferir aqui, balançar meu celular aqui que eu estou sem suporte. Aí no versículo 16, aconteceu que indo nós, Atos 16, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito imundo. Desculpe, era imundo, mas também era adivinhador, né? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Tá vendo? Sem querer explicar aqui o texto, para não tomar muito tempo, diz que Paulo chegou, né? Se voltou para o espírito e não para a mulher, né? E disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando. Ele não fez oração, não segurou na mão de Silas, não chamou mais algum crente que estava por perto e não fez uma oração semelhante àquela que eu, né, sugeri lá que de repente Pedro e João tivesse feito, e com o coxo de mãos dadas num círculo de 3. Simplesmente se voltou para o Espírito e mandou em nome de Jesus que ele saísse. Pronto. Eu te mando. Eu não te faço um pedido, eu não te imploro, né? Não pediu para cair fogo do céu, não pediu para o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, passar a espada de fogo no espírito, né? Não cantou um cântico de guerra, caiam por terra agora os inimigos de Deus. Isso é bem antigo, né? Ou não cantou mais novo agora, acho que nem tem mais isso. Cântico de guerra, acho que isso aí já passou a época, né? Agora já é diferente. Mas não, nada disso. Sai em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela e sai fora. Pronto. Será que Paulo duvidou que o Espírito iria obedecê-lo? Será que Paulo teve algum resquício de dúvida no coração de que o Espírito não obedeceria a sua ordem? Claro que não. Deu uma ordem e pronto. Não teve um pingo de dúvida de que a sua ordem seria obedecida. Então ele não orou, ele não fez uma oração, ele deu uma ordem. Agora, o Evangelho de Marcos, um monte do qual Jesus fala em Atos capítulo 3, o que era? A paralisia na perna do coxo. A perna bamba. Né? As pernas do coxo pendem bambas. Provérbio diz isso. Perna bamba.
Então Pedro se voltou para a deficiência que estava na perna ou para a própria perna e mandou que ela ficasse curada, em nome de Jesus Cristo. Deu uma ordem. Ele não deu ordem a Deus, ele deu ordem ao monte, e o monte era a paralisia nas pernas do coxo. Ele duvidou? Não, não duvidou. No caso de Paulo lá e Silas, quem era o monte? O espírito de adivinhação. Né? Era o espírito que estava na mulher, que era o monte. Então Paulo deu ordem. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, não é um pedido, é uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Jesus aqui, tudo bem que no 24 de Marcos 11, ele está dizendo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Né? Mas antes aqui no 23, não é uma oração, é uma ordem. Como Pedro fez com João lá em Atos 3, e como Paulo e Silas fizeram lá em Atos 16. Né? Lá nos evangelhos você pode procurar que há algumas situações que Jesus age da mesma forma. Quando ele agia com os demônios, né? Ele não pedia, ele não ficava conversando, só com aquele caso lá do Gadareno, né? Mas não ficava conversando, entrevistando. Peraí, deixa eu pegar um papel para anotar o que você vai me dizer, que isso aí é importante, são revelações, né, que só vocês têm, nunca ouvi falar sobre essas coisas, que vocês, ó demônios, estão falando, verdades profundas, né? Não. Mandava sair e acabou. Mas tudo bem. Então, para finalizar, eu vou contar um exemplo aqui, assim. Tem um rapaz que a gente conheceu, amigo, ou desculpe, irmão de um pessoal que nós conhecemos aqui na igreja próxima aqui da cidade de Nova Venécia, congregacional também como a nossa, aqui em São Mateus. E esse rapaz, a gente soube que ele já tinha tido uma doença chamada chikungunya e ficou doente de Covid, né? Fez o exame lá e estava assim, tendo sintomas e tal, fez o exame e deu positivo, já estava com falta de ar e teve que levar correndo para o hospital para ser colocado no balão de oxigênio, lá no oxigênio. E os parentes muito preocupados, né, correndo atrás e tal, apertando os médicos, enfermeiros e tal, ó, meu irmão e tal, tem isso aqui, dá logo remédio, e ó, vai piorar, e, né, aquela aflição, né. Aí, tudo bem. E ele estava com o negócio lá no nariz e respirando através de oxigênio para respirar com uma facilidade maior. E os parentes preocupados. Aí eu cheguei e falei o seguinte, ó, arruma para mim o telefone do rapaz, o número do celular, que eu vou tentar entrar em contato com ele para ver o que eu posso fazer para ajudar. Peguei o número do rapaz e, não no mesmo dia, mas no dia seguinte, eu gravei um áudio. E nesse áudio eu peguei e fiz a leitura do Salmo 103, né? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, né? E vai. Parei lá no versículo 4 ou 5, não me lembro exatamente. Li para ele, gravando o áudio, fiz uma explicação breve ali. Depois disse para ele, contei a história do meu filho Isaac, né, que passou por uma situação semelhante, teve embolia pulmonar, teve trombose, e aí ficou numa situação crítica, né, e mostrei para ele sobre a limitação da vida, sobre a debilidade da vida, usei o caso do meu filho como exemplo. Depois de dar esse exemplo, aí eu falei com ele o seguinte, eu vou fazer uma oração por você agora. Então, vou fazer uma oração, depois vou fazer outra. A primeira oração, o fulano, você ouve. Na segunda, você vai repetir comigo. Na segunda oração, eu falei assim, ó, quando você for repetir, você coloca a mão sobre o seu peito. Tá? Colocou a mão no peito. E aí, assim que você colocar a mão no peito, você vai repetir assim comigo. Aí eu disse para ele, aí como é que seria a oração? Mais ou menos assim. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo,
meus pulmões, ouçam a minha voz, em nome de Jesus Cristo. Eu estou mandando, eu não estou pedindo. E eu, em nome de Jesus, ordeno: pulmões, fiquem curados. Toda angústia, toda dificuldade de respirar, saia em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toda angústia, todo sufocamento, saia agora em nome de Jesus Cristo. Pulmões, fiquem bons, fiquem sarados. Todo vírus que está provocando esses sintomas sejam mortos em nome de Jesus Cristo. Mais ou menos isso. Tudo bem. E aí gravei e mandei para ele. Aí ele agradeceu, né? E tal. Depois ele, não sei se um dia ou dois, ele mandou uma mensagem para mim em retorno e falou o seguinte: olha, que quando eu estava orando por ele disse o seguinte: ó, tu orava, era tu que orava, até mais ou menos assim, era tu orando, mas uma mão forte estava sobre mim. Uma mão forte, a minha mão estava sobre o peito, mas era como se não fosse a minha mão, era uma mão forte, poderosa que estava sobre mim, e graças a Deus eu estou bem melhor. E aí o que aconteceu? Resumindo, ele se recuperou tão rápido, mas tão rápido, que os médicos não entenderam por que ele se recuperou tão rápido, sendo que ele já tinha tido chikungunya, os pulmões dele já estavam afetados, né? E foi feito uns exames e tal, aí detectou lá realmente que estava comprometido até um certo ponto, e pela lógica, né, ele deveria ficar lá uns 3, 4, 5, 6 dias. Demorou 3 dias no máximo, eu acho. Melhorou. Foi melhorando, 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 e os médicos, o que aconteceu? Né? Eles deram medicação, realmente, mas a recuperação dele foi surpreendente, que pelo relato da própria irmã, né, disse para mim o seguinte: ó, os médicos não entenderam nada. Como que ele se recuperou tão rápido? E ele voltou logo para o trabalho, não demorou muito tempo, voltou ao trabalho e me agradeceu. E eu estou para ouvir os detalhes de como aconteceu a coisa da boca desse rapaz. Ele não tive oportunidade de me encontrar pessoalmente com ele, mas a gente vai ter. Mas assim, justamente do jeito que eu falei, né? Ah, pô, Paulo, é porque você tem o dom de curar. Não tem nada esse negócio de dom de curar. Jesus disse que se alguém disser a este monte, alguém quem? Qualquer um que tenha fé em Deus, né? Mas se eu falar e não acontecer, o que eu posso te dizer agora é que você tem que fazer de novo. Você lembra de Jesus quando tocou o cego? Tocou na primeira vez, o cego enxergou mais ou menos, vejo os homens, mas estou vendo como se fossem árvores andando. Aí Jesus foi de novo e, né, na segunda vez o cego passou a enxergar perfeitamente. Há ocasiões em que a gente precisa dar uma ordem, seja a doença, o que quer que seja, mais de uma vez, né? A questão toda é a gente praticar. Nós só cremos nas escrituras, ou na escritura, ou nas partes da Bíblia que nós colocamos em prática. Se a gente ficar só na teoria, lendo, poxa vida, né? Aí ficar tentando explicar, é porque e tal, aí vai no contexto, aí vai no comentário. Aí fé não vem através disso. A fé vem quando você pega uma palavra de Deus e você executa aquilo ali, ao pé da letra. Vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. É mais fácil uma criança crer em Deus do que um estudioso da Bíblia. É mais fácil uma criança crer em Deus do que uma pessoa que se preocupa em examinar, ver um comentário, vai no original, procura, né? Vai no contexto. Não estou dizendo que não pode ir no contexto, mas fica mais difícil a gente crer em Deus se a gente tentar explicar a verdade, ao invés de crer na verdade. Então, por isso que é mais fácil uma criança crer do que um adulto, principalmente um adulto muito informado, cheio de conhecimento na cabeça. Não vai dar certo, né? Eu poderia contar outras situações dentro disso aqui, dentro desse texto, mas o vídeo já está grande, né? Eu acho, não sei quantos minutos tem aí,
mas por enquanto eu acho que é o suficiente. Então Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você compartilhe com as pessoas que você desejar compartilhar. Te peço que você se inscreva no canal, talvez você esteja vendo pela primeira vez, acessando o canal pela primeira vez. E também você ativa o sininho, né, do lado aí, das notificações, porque quando eu colocar outro vídeo, você vai ser avisado, ou avisada, né? Deus te abençoe, meu nome é Paulo, eu sou responsável pela igreja congregacional aqui na cidade de São Mateus, e eu tenho muito prazer em compartilhar essa palavra com você, eu espero que ela te abençoe em muito. Deus te abençoe em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade.